agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. É o Senhor quem faz a agenda. Eu digo que tem uma missão e o Senhor faz a agenda para cumprir a missão. Eu estava aqui pensando quantos dias seguidos eu estou ministrando a palavra. Hoje completam 11 dias sem parar um único dia. E Deus é que faz isso. Lá no banheiro estava conversando com a pastora. Eu nem entendo de onde vem a força, o vigor e a renovação, porque humanamente não é possível isso. Mas é o Senhor que faz. O Senhor é que renova. E ela usou uma palavra, ela falou, é a força do boi selvagem. Então é com essa força do boi selvagem que eu estou aqui hoje. E eu quero agradecer a Deus por isso. Lá tem ainda algumas pessoas conosco que estão chegando e depois eu vou apresentar aqueles que vieram comigo aqui. Pai, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. O Senhor é o meu Deus, é o nosso Deus. E aprove o Senhor que nesta noite, neste dia, eu estivesse aqui para falar das coisas do teu reino, dos teus feitos, das tuas maravilhas. E é uma alegria isso para mim, Pai. É uma alegria servir aos santos que se reúnem neste lugar. É uma alegria compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem me ensinado. E eu quero que nessa noite não seja diferente de todos esses 11 dias anteriores. Que o Senhor se faça conhecer e faça saber os mistérios do teu reino, Pai, neste lugar. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor e a ti toda a adoração. Eu reconheço a minha pequenez e reconheço que a tua grandeza só pode se manifestar através de uma pessoa tão pequena como eu, por amor e por misericórdia, Pai. E esse amor e essa misericórdia, essa graça que tem me acompanhado, tem me dado muita alegria, Senhor, e eu quero nesta noite dizer ao Senhor que é honra para mim. É honra para mim ministrar a tua palavra, Pai. É honra. Muito obrigada, Senhor. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não vim sozinha. E tem mais gente ainda para chegar aí. Jesus não andava sozinho, né? Ele andava de renca, de turma. E eu quero que os que vieram comigo fiquem em pé aqui. Eu quero apresentar vocês. Fiquem em pé, virem para a congregação. Então. Começando lá da ponta. Pastor Léo, meu filho, sua esposa, minha nora Gabi, mais aqui Priscila e Elias. Também esse homem lindo de cabeça branca aqui, meu esposo, pastor Otto. Esse meninão aí, meu neto Leonardo, filho do pastor Léo. Os amados Nice e Chico, queridos do nosso coração, que têm sido instrumento de Deus para abrir portas do seu negócio, da sua empresa, para trazermos o Silk para Joinville. Também Suelen e Felipe, queridos nossos. E diretamente de Moçambique, o pastor Ernesto Chapepá. Podem sentar. Todos eles fazem parte de uma big equipe que Deus nos deu para podermos ministrar o Silk, esse seminário intensivo de libertação e cura. O Silk acabou ontem, ao meio-dia, ali no Hotel Fazenda Dona Francisca. É um show de Deus, é um seminário que é um show de Deus. Para você ter uma ideia, 34 pessoas desceram as águas do batismo ali. Mais de 40 conversões, mas alguns vão se batizar posteriormente. Então Deus nos deu uma equipe enorme para trabalhar, porque no Silk tem atendimento individual, cada participante tem um atendimento individual, então há uma equipe para fazer isso.
e eles fazem parte dessa equipe preciosa que Deus nos deu. Muitos já foram embora, não estão mais aqui, mas hoje vieram aqui para honrar o nosso trabalho e para conhecer essa igreja preciosa. Pastor Facchini, muito obrigada por haver nos convidado, muito obrigada por dar honras também aos queridos aqui, pastora também, e que Deus nessa noite fale ao nosso coração de uma forma especial. Desde que amanheceu o dia, está vindo à minha mente um texto bíblico, e eu creio que essa é a vontade de Deus para essa noite. Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7. Apocalipse é o livro da revelação, o livro do sobrenatural, o livro das coisas que vão suceder, mas também o livro das coisas que já sucederam. Existem muitas profecias no livro de Apocalipse que elas são referentes a vários tempos. Às vezes na Bíblia você encontra uma profecia que tem um pedaço que é um parênteses do tempo. São profecias parentéticas. Já aconteceu e está no meio do que ainda vai acontecer. A palavra de Deus tem muitas revelações assim, de coisas intermediárias no meio de um assunto. Mas o mais importante é que nós compreendamos que Apocalipse foi entregue, é uma profecia entregue pelo próprio Cristo. Muitos profetas têm na Bíblia, muitos profetas de alto nível, e profeciam a predição de coisas futuras, é o anúncio de coisas que ainda não sucederam, que ainda sucederão. Os profetas são homens e os homens são imperfeitos. Mas João recebe uma revelação do próprio Cristo. É o próprio Cristo que vai até João e fala com ele as coisas que ele escreve. E João viu Jesus glorificado na ilha de Patmos. Ele andou com Jesus 3 anos. Jesus tinha muitos discípulos, tinha 12 apóstolos. Dos 12 ele tinha 3 mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. E dos 3 mais chegados, João era o mais chegado. João era o discípulo amado. Ele mesmo se intitula assim. Tem textos bíblicos como João 20, que ele fala aquele que Jesus amava, e ele está falando dele mesmo. Não economizava, né, o reconhecimento do amor de Jesus. E ele andou com Jesus 3 anos, e ele comeu com Jesus, viajou com Jesus, viu milagres, participou de perseguições, viu a cruz, viu tudo. E velhinho, na ilha de Patmos, prisioneiro, ele tem uma visão de um Jesus que ele não conhecia. Ele viu Jesus glorificado. O tempo todo que ele andou com Jesus, ele viu Jesus em carne. Um Jesus que tinha sono, tinha fome. Mas no Apocalipse, a visão que ele tem de Jesus é completamente diferente do que ele acostumou a ver durante 3 anos. Ele narra isso em Apocalipse 1, ele diz assim, versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, como homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, eu caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves
da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Então ele não viu o filho do carpinteiro. Ele não viu um homem com aparência de homem. Ele viu semelhante a homem, uma forma de homem, mas olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, uma luz mais resplandecente que o sol, e ele caiu como morto. Essa visão é a visão do Cristo glorificado. É a mesma visão que Daniel teve quando fez o jejum de 21 dias. No livro de Daniel, quando ele conta o seu jejum de 21 dias, ele fala de uma figura semelhante a essa que João viu na ilha de Patmos. O que Daniel narra no capítulo 10? Ele estava de jejum de 21 dias, e ele diz assim, em Daniel 10, 4, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos, olhei e eis um homem, como homem, vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. João viu um cinto de ouro. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. A diferença é que um diz chamas de fogo e o outro diz tochas de fogo. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, tudo igual. E a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Um diz ruído de muitas águas e outro diz estrondo de muita gente. Ou uma multidão ou uma cachoeira, depende da forma como narra aquele que viu. Só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, fugiram, se esconderam. Fiquei, pois, eu só, contemplei a grande visão, não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, se desfigurou, não retive força alguma, contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentido, com o rosto em terra. Diga, Daniel caiu e João caiu também. Tem mais gente que caiu. Saulo de Tarso, indo para Damasco com cartas para fazer o mal para os cristãos, ele tem a visão do Cristo glorificado. Saulo de Tarso não viu Jesus em carne. O chamado de Pedro é: vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Chamado de todos os 12 apóstolos é um chamado para ganhar almas. O chamado de Saulo de Tarso é: levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É um chamado de outro mundo, sobrenatural. Então Jesus aparece glorificado para Daniel, para Saulo de Tarso, e aparece para João na ilha de Patmos. Você vai ver que Daniel tem as revelações das coisas futuras. Daniel é aquele que pôde escrever coisas tão sobrenaturais que até hoje é um mistério para muita gente. João recebeu a revelação do Apocalipse, das coisas futuras. E Saulo de Tarso, diferente de todos os outros apóstolos, é o único que tem compreensão profunda do mundo espiritual. Os outros apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram episódios que Jesus vivenciou, narra milagres, narra feitos, narra o que ele ensinou, são relatórios. Mateus, Marcos, Lucas e João contêm informações, relatos. As cartas de Paulo têm revelações do mundo espiritual. É o apóstolo Paulo o único que fala de principados, potestades, dominadores desse mundo, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Daniel viu principados. Nesse mesmo tempo em que ele faz esse jejum,
Um anjo vem trazer revelação para ele das coisas futuras, que é o que ele queria saber. Ele diz que caiu como um morto, desmaiado, e de repente um anjo tocou, quando continua o texto de Daniel 9 ou 10. E o anjo me tocou e disse: levanta-te e ponha sobre os teus pés, porque desde o momento em que te puseste a compreender, que a orar e a buscar, eu te fui enviado. Era um anjo, enviado é um anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Um principado. E aí ele diz: mas veio Miguel, um dos primeiros príncipes, e eu pude passar, eu venci. Houve uma guerra no mundo espiritual. Daniel em jejum 21 dias para receber as revelações das coisas futuras. Um anjo é enviado, ele vê Jesus, e um anjo é enviado para dar entendimento das coisas futuras. E aí um principado da Pérsia, porque Ciro, rei da Pérsia, quem governava naquela época. Há uma correspondência do governo natural, há uma correspondência no mundo espiritual. E um principado é um governo das trevas. E o principado da Pérsia impediu que o anjo que trouxe a mensagem chegasse até Daniel. Aí teve que vir um principado da luz, Miguel, um dos primeiros príncipes. Um dos primeiros príncipes, Miguel, veio e eu venci. Eu pude trazer a revelação para Daniel. Então, o que eu estou tentando dizer para você é que tanto Daniel, com revelações das coisas futuras, teve uma dificuldade, porque principados não queriam que ele recebesse a revelação. Como João na ilha de Patmos. Também teve uma oposição das trevas. Ele precisou vencer limites humanos. Precisou vencer a humanidade dele para poder compreender as coisas espirituais que Saulo de Tarso falou na carta aos Efésios. A luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E agora, sabendo que João teve um contato com o Cristo glorificado, e que o próprio Cristo glorificado veio fazê-lo entender as coisas do tempo futuro, nós vamos ler Apocalipse 12. A partir do versículo 7 até o versículo 12. Se puder projetar. Versículo 7, Apocalipse 12. Houve, eu vou ler porque a minha versão é um pouco diferenciada. Houve peleja no céu, lá está, houve batalha, tudo igual, houve guerra. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Olha Miguel de novo. Miguel é a mais alta patente angelical da luz. Miguel é um alto comando de anjos. Ele aparece algumas vezes na Bíblia. E agora aqui está contando que houve uma guerra no céu e que Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Dragão é um sentido figurado de Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O dragão é o líder da rebelião no céu. Ele arrastou consigo um terço dos anjos do céu. Um pouquinho antes, no versículo 4, está escrito assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Um terço dos anjos aderiu à rebelião. Anjos formados por louvor da glória de Deus. Deus não formou Satanás. Deus formou anjos de luz. Mas os anjos também têm livre-arbítrio. Os anjos também têm escolhas. Eles não são programados para fazer alguma coisa que Deus quer que ele faça. Eles são ensinados.
mas eles têm escolha para não fazer. E na rebelião à vida no céu, Satanás conseguiu envolver 1/3 dos anjos. Eu estava me indagando outro dia, quanto tempo Satanás precisou para influenciar 1/3 dos anjos do céu. Eu não acredito que ele deu um estalo no dedo, ou botou os 2 dedos na boca, fez um apito, se é que tem boca, e reuniu 1/3 para uma rebelião. 1/3 é um grande número, porque a Bíblia diz que são miríades de miríades, e miríades são milhares, milhares de milhares. É um número muito expressivo, o número de anjos. E ele conseguiu influenciar 1/3, uma liderança maligna, rebelando-se contra a vontade de Deus, minou 1/3 dos anjos formados por Deus. Nós o chamamos de Lúcifer, Lúcifer, portador da luz. Mas ele não tinha luz própria. A luz que refletia em Lúcifer, ou no anjo de luz, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, a luz que refletia nele era a luz do próprio Deus. Assim como Moisés, quando subia no Monte Sinai, e o seu rosto ficava translúcido, quando voltava ele tinha que pôr um véu, porque a luz de Deus refletia, e essa luz ia esvanecendo à medida que passavam os dias, porque ela era forte enquanto estava na presença de Deus, mas ela desaparecia com a ausência daquela presença iluminada. Então eu creio que os anjos são chamados anjos de luz, porque eles refletem a luz do Deus que eles veem. Lembra que nós cantamos um louvor? O que é que os anjos veem? Eles veem esse Deus que é a própria luz. Jesus glorificado tem uma luz mais resplandecente que o sol. E aí esse anjo, que era portador da luz, ele torna-se adversário de Deus. Ele torna-se rebelde, ele envolve 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos escolheram tornar-se demônio. A escolha do homem é estar na luz ou nas trevas. E desde a fundação do mundo, a Bíblia diz que Deus fez separação entre luz e trevas. Não existe uma possibilidade de estar. Está chegando mais gente, queridos do nosso coração. Não há uma possibilidade de você mesclar luz e trevas. Não tem uma misturinha, não tem um café com leite de luz e trevas. Ou é luz ou é trevas. Ou é império das trevas ou é reino da luz, porque desde o livro de Gênesis Deus fez separação entre luz e trevas. E quando eles escolheram tornar-se demônios, um anjo fora da posição é um demônio. Um demônio, então, nada mais é do que um anjo fora da posição, originariamente feito por louvor da glória de Deus, originariamente feito para ser ungido de Deus, para assistir diante de Deus e para ter a luz de Deus refletida neles e viver na luz. Escolheram viver nas trevas, escolheram habitar em trevas, escolheram ser demônios. Ninguém pode dizer que eles não sabiam quem era Deus, porque eles viam Deus face a face. Eles sabiam tudo de Deus. Eles conheciam o caráter, a natureza, a essência, o agir, tudo eles conheciam. Então foi uma escolha deliberada. A Bíblia fala, quando aborda isso em Ezequiel, em Isaías, que ele queria ser como Deus. A criatura querendo ocupar o lugar do Criador. A criatura não querendo se render à autoridade do Criador. A criatura tomando para si o orgulho e a soberba de ser Criador.
querendo ser o que ele não é. Todas as vezes que alguém submete-se a uma autoridade instituída por Deus, toda vez que alguém quer usurpar um lugar de autoridade, ele está sendo influenciado por uma síndrome de Lúcifer. E sabe o que Deus faz com quem tem a síndrome de Lúcifer no céu, que é o próprio Lúcifer, que é o anjo de luz? Deus expulsa. Que é rebelde contra a autoridade, o que se submete contra a autoridade, o que quer ocupar o lugar de autoridade, ele está envolvido com trevas, ele está influenciado por trevas, e a melhor coisa é tirar ele do meio, porque senão ele vai contaminar talvez um terço, talvez nem tanto, mas alguém vai ser contaminado. Ele nunca vai sair sem contaminar alguém. Houve uma guerra no céu. Se houve uma guerra, significa que não houve uma decisão de sair por vontade própria. Ou nem quando foi convidado a sair, mesmo não sendo de vontade própria. Digamos que Deus tenha chegado para esse anjo e para um terço de anjos que estavam com ele e dito a eles: olha, acabou o lugar de vocês no céu, porque no céu não pode haver discórdia. E outra coisa, vocês acabam de entrar em pecado, porque desobediência a mim é pecado, e pecador não pode ficar no céu, ainda que seja um anjo, vocês vão ter que sair. Eu creio que o anjo bateu o pé, empinou o nariz e falou: não saio, nós vamos ter que disputar o céu. Se ele queria ser como Deus, ele queria ocupar o território. Só é expulso quem não sai de outra maneira. Foi convidado a sair, não se retirou. Foi receber uma ordem para sair, não saiu. Um comando: vai embora, e não foi. Teve que ter uma guerra para ser expulso. Quem comanda essa guerra do lado da luz? Miguel. Deus não desce do seu lugar altíssimo, de suprema autoridade no universo, para brigar com criatura. É criatura com criatura. É anjo de luz que expulsa anjo de trevas. É anjo com anjo. E foi expulso. A Bíblia diz: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, são os nomes, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Presta atenção, tem um parênteses aqui nessa profecia. 2 versículos, o versículo 10 e o versículo 11, são parentéticos. A profecia, ela é dada em 7, 8, 9 e 12. O que já aconteceu no passado, a expulsão de Lúcifer do céu, a rebelião dos anjos, o princípio do império das trevas, eles estão vinculados aos versículos 7, 8, 9 e 12. E aí nós podemos ler assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás,
sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Versículo 12: por isso festejai os céus e vós que nele habitais, ai da terra e do mar. Foi atirado para a terra, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que os versículos 10 e 11 não fazem parte dessa informação da expulsão de Lúcifer do céu, da construção do império das trevas, do que começa a acontecer na terra, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está rodeando a terra, passeando por ela, buscando a quem possa tragar. Ele ruge como um leão, ele quer destruir, matar, roubar e destruir. Esse é o tempo que Jesus fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é o tempo. Ele expulsa do céu, agindo na terra, ai da terra e do mar. Ele é chamado o príncipe desse mundo. Jesus fala: vem aí o príncipe desse mundo. Jesus fala: ele já está julgado, mas Jesus fala: ele será expulso. O tempo do verbo usado por Jesus para falar do julgamento dele é tempo passado, pretérito. E o tempo da expulsão dele da terra é futuro, vai acontecer. Pretérito, passado, ele já foi expulso do céu e já está na terra. Foi julgado no céu, mas não foi expulso da terra. Por que os versículos 10 e 11 são parentéticos? Porque aqui está falando que já veio a salvação, já veio o reino do nosso Deus, já veio a autoridade do seu Cristo e foi expulso o acusador de nossos irmãos, que nos acusam dia e noite diante de Deus. Está falando da segunda expulsão dele, quando ele será para sempre retirado da terra. Não se achou mais no céu lugar para ele, e na terra também não vai se achar mais lugar para ele. Ele será preso num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Quando aqui diz: agora veio a salvação, o poder e o reino e a autoridade do seu Cristo. O que é o Cristo? O Messias era o Filho de Deus profetizado. Quando vem, quando virá, vai nascer de uma virgem. Era o Messias que estava sendo anunciado. Isaías, 700 anos antes da vinda de Jesus, fala do Messias. Miqueias fala: vai nascer em Belém, está falando do Messias. A figura do Deus em carne é a figura messiânica, vai nascer. Quando ele vem para o ventre de Maria, quando chega o anjo e fala para Maria: vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver, vai nascer do seu ventre e vai chamar Jesus. Não é mais o Messias, é o Emanuel dentro da barriga. É o maior milagre do universo, o céu dentro da barriga dela. E aí o nome é Jesus. Quando que ele se torna o Cristo? Na cruz. Um dia ele perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não fez nada e é acusado, e você fala: me pegaram para Cristo. O Cristo é o inocente morrendo pelo pecador. O Cristo é o Filho de Deus encarnado, colocado numa cruz, para derramar o sangue que compra povos de todas as raças, tribos e nações. O Cristo é o Messias já nascido em carne. O nome dele agora é Jesus, mas na cruz ele é Jesus Cristo. Por isso que em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, está escrito que ele subsistia em forma de Deus. Que forma é a forma de Deus glorificado? Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas. É a divindade.
Ele subsistia em forma de Deus, mas humilhou-se, tornou-se figura humana, homem, carne e osso. Como homem ele foi servo, e como servo ele foi para a cruz. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto de Filipenses, por causa disso, porque ele humilhou-se, tornou-se figura humana, foi para a cruz por causa disso. O Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor, ele é o Cristo enquanto ele está na cruz. Depois que ele cumpre o motivo pelo qual ele veio, ele sai da cruz. Primeiro dia, morre na cruz. Terceiro dia, ressuscita. Segundo dia, foi ao inferno. Arrancou as chaves da morte do inferno, venceu Satanás. Só fica preso quem quer. Só fica preso quem quer. Se não quer, pode sair. Porque a chave está na mão do Cristo ressuscitado, que agora é Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor é o Kyrios, a palavra grega. Eu não sei grego não, mas tem coisas que a gente corre atrás. Jesus Cristo, Kyrios, o Senhor, Kyrios, K-Y-R-O-S, quer dizer maior autoridade do universo, maior autoridade do universo. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda. A Bíblia fala na carta aos Efésios que ele foi assentado à destra de Deus, acima de todo poder. Foi entregue para ele o governo do universo. Por isso que na carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 7, fala que ele, nos dias da sua carne, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Não foi só o chorinho do Getsêmani. Foi muito choro. E foi ouvido, e porque obedeceu, porque foi para a cruz, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, mas lá está escrito, foi aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado. Como que o varão perfeito pode ser aperfeiçoado? Na autoridade. Porque ele obedeceu, porque ele não queria ir para a cruz, porque ele sabia que a cruz ia separá-lo do Pai, porque o salário do pecado é a morte, morte é a separação de Deus, e o aborto de todo mundo estaria naquela cruz, e o adultério de todo mundo estaria naquela cruz, e a mentira e a falcatrua e tudo de errado do mundo estaria naquela cruz. O Pai não ia chegar perto dele. Se um anjo foi expulso do céu, porque pecou, como que Deus vai chegar perto do Filho na cruz com o pecado da humanidade lá? Ali naquela cruz ele representa todos os pecadores. Por isso o grito dele na cruz não é que dor, mas é Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai não chegou perto do Filho na cruz por causa do meu pecado e do seu. Cristo é aquele momento. O Cristo é ele crucificado com o pecado da humanidade sobre ele. Esse momento dele como Cristo é narrado em Isaías 58. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Foi moído, moído, literalmente moído pelas nossas transgressões. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Como é que vem o reino de Deus? O mundo foi entregue para Satanás no Éden. A autoridade dada ao homem para expulsar demônio foi negligenciada. O inimigo entrou no jardim, o homem não fez nada. Conversou com a mulher dele, ele não fez nada. A mulher contou que o inimigo estava no jardim, induziu ela a desobedecer e ele não fez nada. Não exerceu autoridade. Tinha autoridade? Tinha. Quando Deus mandou guardar o jardim, conferiu autoridade. Por que você guarda seu carro no estacionamento aqui? Por que você não deixa no meio da rua?
você fecha o vidro do carro? Por que a carteira está no bolso, não está jogada em algum lugar? Porque tem ladrão. O ladrão que veio para matar, roubar e destruir, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta, já está na terra, foi expulso do céu. O homem não exerceu autoridade, negligenciou. Aí vem o Filho de Deus em carne, para como homem receber autoridade na terra. Como homem no Jordão, na hora do batismo, a voz do Pai ouvida, esse é o meu Filho amado em quem me compraz, o Espírito desce em forma de pomba, a Trindade se reúne na terra, a autoridade volta. Por isso, só depois do batismo foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. E no encontro você vai ver o que está escrito. Jesus é tentado, Satanás fala a palavra. Jesus responde pela palavra, Satanás fala de novo, Jesus responde de novo. Aí Jesus fala, cala-te, retira-te. Na hora do retira-te, é a primeira vez que a autoridade é exercida na terra. O Cristo, na cruz do Calvário, vai derramar o sangue, que vai comprar povos de todas as raças, tribos e nações. Mas antes de derramar o sangue, ele traz a autoridade de volta para a terra. E ele delega essa autoridade quando ele convoca os discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 1. A primeira ação de Jesus com os seus discípulos é dar a eles autoridade. A autoridade que volta para a terra nele, agora, ele delega. E o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. O Evangelho começa, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. João Batista estava batizando no Jordão, iam pessoas de Jerusalém, Judeia, Samaria, de toda a região, para batizarem no Rio Jordão. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 3. E os religiosos, os fariseus, queriam batizar sem confessar pecados. Todos iam ao Rio Jordão confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Está escrito lá. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Versículo 5, então saíam a ter com ele Jerusalém, Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, uma grande multidão de uma grande região, e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A multidão ia para o batismo e já chegava confessando o pecado. Confessar o pecado, pronto, arrependeu, pode batizar. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo sem confessar, ele dizia, raça de víbora, quem os induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O primeiro fruto que indica o arrependimento é a confissão do pecado. Depois é o testemunho, a mudança de vida. Aqui estão pessoas transformadas. Aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. É nova criatura. Mas não foi instantâneo, tac, virou nova criatura. Levantou a mão e virou nova criatura, não. Levantou a mão, entrou para o reino da luz, está em Cristo agora. Sai do império das trevas, está em Cristo. E Jesus fala, aquele que está em mim, meu Pai limpa. Ainda tem que passar por uma limpeza. Está em Cristo
e nesse lugar podemos ser limpos. Nesse lugar aplica-se o sangue. E o sangue vem para salvar, curar e libertar cativos e oprimidos do diabo. Mas vamos lá. Então ouvi grande voz no céu proclamando, é o versículo intermediário, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Quando ele vem, Satanás já está na terra. Tanto que depois do batismo encontraram-se no deserto. Tanto que Satanás, toda vez que se encontrou com Jesus, falou: bem sei quem és, o Santo de Deus. Vieste atormentar-nos antes do tempo. Que tempo é esse aqui? Ele faz alusão. Vieste atormentar-nos antes do tempo? Tem um tempo determinado para ele ser preso num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Quando se cumprir o que está em Apocalipse 20, versículo 10, ele vai ser preso. Acabou a guerra na terra. Acabou o império das trevas. Vai ser mergulhado no lago de fogo e de enxofre. A terra vai viver em paz. Mas aí, quando ele vem, quando Jesus vem, ele vem para trazer autoridade para a terra, para dar autoridade a nós, para nos delegar autoridade. E aí sim, em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Ele delega autoridade, dá o nome. Aí o homem pode expulsar da terra aquele que já foi expulso do céu. Foi expulso do céu por criaturas. Anjos são criaturas. Não foi expulso pelo Criador. Vem para a terra. A terra é do homem. E Deus dá ao homem agora, pela cruz do Calvário, autoridade para expulsar demônio da terra. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E ele dá essa autoridade à igreja. Todo aquele que crê tem um sinal, que é a autoridade espiritual. Todo aquele que crê tem autoridade espiritual. E a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, que nos acusa dia e noite diante de Deus. Eu já sei que o pastor Facchini pregou sobre o tribunal de Deus, porque eu perguntei para a esposa dele. Nesse tribunal tem um supremo juiz, tem um advogado, tem uma fiel testemunha e tem um acusador, e o acusador é Satanás. E nos acusa dia e noite diante de Deus daquilo que fazemos. Nos acusa dos nossos pecados. Eu falo que não tem nada encoberto. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus sabe de tudo. O nosso pecado é conhecido por Deus no ato da prática. Imagina que Deus está vendo você fazer o adultério e ele faz print. E coloca, e coloca essa foto no processo que está lá no tribunal. Deixa eu te falar como juíza. Vou sentar. Você está sentado? Por que eu não posso sentar? Quando uma pessoa é pega em flagrante delito e uma autoridade competente lavra o flagrante, registra o flagrante, foi pego no ato do crime, a autoridade vem e lavra o flagrante e faz parte do processo. Está sendo acusado de um crime que praticou e houve flagrante. Essa pessoa não precisa mais confessar. Ela pode negar, não vai fazer diferença. Pode ter testemunha, não ter testemunha, não vai fazer diferença. A peça-chave para a condenação é o flagrante. O flagrante é suficiente para o juízo vir e dar a pena
de condenação. Então, no ato do nosso pecado, já foi lavrado flagrante. O print, está lá. Esse é o flagrante. Quando o homem confessa, é apagada essa parte do processo. Por isso que está escrito: quem encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessar para quem, pastora? Para Deus? Não. Deus já sabe. Davi fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias. A Bíblia fala que o pensamento não chega à mente, Deus já sabe qual é. A palavra não chegou aos lábios, Ele sabe qual é. A Bíblia fala que Ele conhece os afetos do coração. Afeto é sentimento. E coração não é músculo cardíaco, é alma. Ele conhece o que a sua alma sente. Quando fala de confessar, está falando para outras pessoas. Porque o mundo espiritual é regido por leis. O mundo espiritual é legal, não é legal de joia, é legal de legalidade, de leis. Tem uma lei espiritual que foi o Senhor que estabeleceu, que é o princípio da concordância. Quando dois concordam na terra, tem concordância no céu. Dois podem ligar e dois podem desligar. Então, quando a Bíblia fala: o que encobre as suas transgressões jamais prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia, está falando de abrir a boca e falar para outra pessoa, para poder desligar no mundo espiritual. No momento em que o homem, movido pelo arrependimento, o arrependimento tem que ser a chave que vai levá-lo à confissão. Às vezes as pessoas vão para o cio que elas querem confessar pecados para ficarem livres do diabo. Porque está tendo tanta encrenca na vida e descobriu que é por causa do pecado. Escutou os vídeos da pastora Tânia e sabe que o diabo só entra por porta que a pessoa abriu, chamada pecado. Aí quer confessar para ficar livre do pecado. Uma vez nós fomos procurados por um pastor, porque é sempre pastor, foi ungido pastor, não deixa de ser pastor. Pode ser um pastor fora da posição, mas é pastor. Esse pastor caiu tão fundo, ele apostatou da fé e ele se tornou marido de um pai de santo. E ele estava vendendo o terreiro. E esse homem apanhava do diabo no terreiro, apanhava literalmente. Seu corpo amanhecia todo roxo, machucado, apanhava nas costas, levava murro nas costas. Aí um dia ele escutou os nossos vídeos e ele foi lá em Resende, foi na nossa casa. E ele queria uma oração forte de libertação, porque ele não queria mais apanhar do diabo. Mas ele não queria mudar de vida. Ele queria uma reza forte. É claro que nós não fizemos isso. Oramos pedindo que Deus o convencesse pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que ele se arrependesse dos seus pecados, e se um dia se arrependesse, poderia voltar, que nós íamos brigar com o cão por ele, sim. Nós íamos botar o inimigo para correr, mas primeiro ele precisava se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É o que precisa acontecer antes de falar o pecado. O que encobre as transgressões jamais prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas confessar pecado sem arrependimento é contar histórias só. É só contar histórias. E aí, o reino de Deus é chegado quando nós nos arrependemos. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. João Batista está batizando, vem pessoas de toda a região e vem os religiosos que querem batizar sem arrependimento, sem confessar pecado. Batismo sem arrependimento funciona? É um bom banho de piscina, só isso.
Nada. O batismo só vai significar que você morreu com Cristo e ressurgiu com Ele, se tornou nova criatura, saiu do império das trevas, ingressou no reino da luz, deixou o lugar onde Satanás governava e entrou no lugar onde Jesus reina. O texto intermediário fala que chegou a salvação e o poder e o reino e a autoridade do Cristo, e foi expulso o acusador. Como que pode expulsar demônio? Como é que um homem natural, como é que uma mulher de 1,5 m, que é só o que eu tenho, pode expulsar demônio? Anteontem no Silk nós tivemos uma experiência muito interessante, porque na parte da tarde todos os conselheiros estão atendendo, todos. Um ou outro fica para dar uma aula. Às vezes eu quero descansar um pouco a minha garganta, honrar um dos conselheiros da oportunidade. E aí eu estou sentadinha lá no canto com o pastor Otto. Sempre prestigio aquele que está dando aula. Eu fico na sala de aula intercedendo por ele. E está lá o pastor ministrando a palavra. E de repente o demônio se manifesta bem aqui nesse canto. Primeiro nós escutamos os gritos e nós achamos que era do lado de fora, porque estava muito próximo dessa parede. E tem gente atendendo para todo lado. Raramente tem uma manifestação demoníaca. Essa edição do Silk já foi a 51ª. Dá para você contar nos dedos os demônios que se manifestam. Mas escutamos os gritos e eu pensei, gente, tem um bicho lá do lado de fora. Mas só que daqui a pouco grita mais alto. E de repente eu vi que o rapaz que estava pregando ficou incomodado. Eu falei, é na sala de aula. Aí eu saí do meu lugar e vim. E eu falei algo que é uma forma que a gente até usa para fazer umas brincadeiras lá no Silk. Que a gente fala 1, 2, 3, Jijá. Jijá é Ijá. Mas era um neto meu que falava 1, 2, 3, Jijá, e já pulava de onde ele estava. E eu cheguei no ouvido daquele demônio, eu falei 1, 2, 3, Jijá, você vai sair agora. Agora, em nome de Jesus. Você vai sair em sala de aula, é isso. E o demônio saiu. Por que tem autoridade? Por que tem autoridade? Porque Jesus veio para conferir autoridade à igreja. Porque Ele veio para entregar isso para a igreja. A igreja é a única instituição da face da terra que pode fazer recuar o império das trevas. Não tem a aeronáutica, marinha, exército que possa fazer isso. Só aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando Jesus sai do batismo, a voz do Pai diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele recebe o Espírito e sai dali para enfrentar Satanás. Todo filho de Deus é assim. Batiza, recebe o Espírito Santo, sai cheio de autoridade para repreender Satanás. E continua o texto, foi expulso, está falando daquilo que nós vamos fazer na face da terra. Se para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, aquele que é discípulo tem que fazer a mesma coisa. Pastor Ernesto Chapepa, que está aqui conosco, ele é africano, ele mora em Moçambique e começou a escutar os vídeos, indicado por uma outra pessoa. E ele falou, eu tenho que aprender esse negócio, autoridade espiritual. Eu preciso ajudar a minha nação. A minha nação tem várias conversões. Ele é um ganhador de almas, é um evangelista. Unção de Pedro, vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. Mas além de ganhar essas almas, ele precisa libertar esse povo. E ele veio. Ele veio para o Brasil, ele participou de 3 silks já. Veio em 2, um atrás do outro, junho e julho desse ano, e veio agora. E esse homem está confrontando as trevas na África.
Ele está ali como um libertador agora, ele não está só como um ganhador de almas. Nele residem os dois chamados. Primeiro chamado: vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. Segundo chamado: eu te envio para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É o chamado que está sobre você também, sobre você, sobre você, sobre você, sobre você. É isso que acontece no CIO, que a gente ganha almas e expulsa demônio. Ganha almas e expulsa demônio. Ganha almas e expulsa demônio. E é assim que ele é expulso da terra. Não se achou no céu lugar para ele. Se eu não deixar ele se instalar na minha vida e na minha casa, também não vai achar lugar para ele. E ele vai ficar por aí vagando, buscando onde entrar. E o versículo 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É pelo sangue de Jesus derramado na cruz que a autoridade veio para a terra. Que foram comprados povos de todas as raças, tribos e nações. Seja no Brasil, Chico e Nice, seja na África, em Moçambique, em Beira, em Dondo. Pastor Ernesto Chapepa, o mesmo sangue que comprou esse, comprou esse. E esse mesmo sangue que comprou, tirou do império das trevas, colocou no reino da luz e deu autoridade. E por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Eles têm sinais. Nós temos sinais. Uma patente espiritual. Agora veja bem, eles venceram por causa do sangue. O sangue é que nos dá a possibilidade de sair do império das trevas e entrar para o reino da luz. É o sangue que nos compra, é o sangue que nos arranca das mãos de Satanás. É a moeda espiritual paga por Deus para nos comprar das trevas. Mas continua aqui, por causa do sangue e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui está falando do extremo do testemunho. Milhares e milhares de cristãos na face da terra estão morrendo por perseguição espiritual. Eles professam a sua fé, declaram quem são, morrem por amor ao evangelho. Mas aqui venceram por causa do testemunho, venceram por causa do sangue, por causa da palavra do testemunho. É o testemunho de vida nós também. Quem eu sou, o mundo precisa saber. O mundo precisa saber, eu preciso declarar minha fé, manifestar o poder de Jesus. É através da igreja, do corpo de Cristo que ele se manifesta na terra. O seu testemunho onde você está é que vai fazer o diabo recuar. É o seu testemunho dizendo não para o pecado. É o seu testemunho não negociando com as trevas. É o seu testemunho tomando uma posição no reino da luz. Você tem que amar a Jesus mais do que a sua própria vida. O seu testemunho vai fazer o inferno recuar do lugar onde você vive. Quando o texto de Isaías 61 fala da profecia do ministério de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para salvar, curar, libertar. Está escrito que tornaremos carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E que edificaremos cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. O testemunho é fazer tudo diferente do que fizeram aqueles que nos antecederam e deram lugar para os principados, deram lugar para as potestades, deram lugar para os dominadores desse mundo tenebroso. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. O cabeça está sentado à destra do Pai. Há uma autoridade enorme nesse corpo.
Esse corpo tem um comando assentado à destra de Deus e ele pode, na terra, conectado com essa cabeça, ser luz e sal nessa terra. Mas uma luz tão grande que faz as trevas serem denunciadas. E um sal tão grosso que a mosca varejeira não senta. Agora, quando você vê falar, cresceu a igreja em número. Não mudou. A falcatrua continua acontecendo. Gente que se diz evangélico lá na bancada parlamentar, fazendo parte dos que botam o dinheiro no bolso da corrupção. Homens e mulheres de Deus que tinham que dar testemunho estão lá na internet clicando em sites pornográficos. Homens e mulheres de Deus que tinham que ter voz de autoridade para expulsar demônio, não tem coragem. Sabe por quê? Rabo preso, como dizem por aí. É uma expressão chula, mas é verdadeira. Se eu tenho alguma coisa minha no império das trevas, eu não tenho autoridade para botar uma metralhadora no inferno. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. O sangue do Cordeiro é o sobrenatural da cruz. O sangue do Cordeiro é o sacrifício, é a morte do Filho de Deus que vem em carne, submete-se a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa parte é única e é o maior milagre do universo depois do nascimento dele em carne. Mas ele não está mais naquela cruz. Ele assentou-se à destra de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi elevado aos céus e ele está aguardando. A palavra de Deus diz aguardando até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O sacrifício da cruz é perfeito e acabado. Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13 diz: Jesus, tendo, porém, oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Jesus está aguardando a posição da igreja. Jesus está aguardando que a igreja exerça a sua autoridade. Jesus está aguardando que a igreja dê o seu testemunho. Jesus está aguardando que a igreja resplandeça como luzeiro no meio de uma geração corrupta. Quando a igreja se levanta com autoridade, quando a igreja pode chegar para o diabo e falar: eu não tenho nada contigo. Quando nós podemos chegar para Satanás e dizer: o que tenho eu contigo? Nós temos autoridade para derrubar principados que regem nações. Não tem um dia da minha vida que eu passo em frente a um santuário que tem ali em Aparecida. Não tem uma viagem minha na Dutra, e olha que eu viajo toda semana. Porque eu moro na cidade de Resende, eu tenho que ir para São Paulo pegar o avião em Guarulhos. Ou então eu vou de carro para a cidade de Cesário Lange, onde tem o Silk e Monte Oreb. Não tem uma vez que eu passo ali que eu não guerreio com aquele principado. Se eu estiver dormindo, o pastor Otto me acorda: está chegando, Tânia. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu te repreendo. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu vou contra você. Essa nação é do Senhor Jesus.
Jesus reina, Jesus reina. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Rei dos reis. Ele entregou a vida dele para comprar esse povo que você engana pela idolatria. Ele é Deus. Sabe por que eu posso fazer isso? Porque eu estou no reino da luz. Sabe de onde eu vim antes de fazer o silk? Eu vim de Roma e eu preguei idolatria, contra a idolatria em Roma. Lá em Roma. Sabe por que eu posso fazer isso? Por que o principado de Roma teve que me ouvir pregando sobre idolatria e ganhar italianos para Jesus? Porque eu não tenho nada com ele. Porque eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que eu estou em Cristo Jesus. A igreja que tem uma posição em Cristo Jesus, ela vence Satanás. É o testemunho, não é só o sangue do Cordeiro. Eles o venceram por causa da palavra do testemunho. Quem eu sou? E quando você lê o texto todinho, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não há negócio com o inferno, nem que custe a própria vida. É melhor que alguém pegue na alça do seu caixão do que você negociar com o Satanás. Recentemente eu fui ministrar num evento de líderes, um grande ministério no Brasil. É um evento anual que eles fazem, onde os pastores e a liderança toda vai participar uma vez por ano de uma convenção, e eles escolheram o tema produzir frutos. E eu aproveitei a palavra de Jesus, que diz: o que está em mim, meu Pai limpa, para que produza frutos. E falei de limpeza, falei de pecado, falei das ações demoníacas, do que ele faz, do que ele produz, como que uma igreja pode ser limpa. E falei sobre confissão de pecados, e falei sobre arrependimento, e falei sobre ligar e desligar, portas espirituais, é o que eu falo. E aí no final eu fui procurada por uma mulher, que é a esposa do líder maior, e ela disse para mim: pastora, eu tenho aplicado os seus materiais para fazer libertação dos pastores, dos líderes. Eu tenho aplicado tudo que a senhora ministra aqui, e o sucesso é muito grande com pessoas que estavam presas, mesmo liderando a igreja e presas. É possível liderar um ministério e estar preso espiritualmente? É, porque se não tratou adequadamente, ainda tem coisas para tratar. Pode estar em Cristo e precisar ser limpo, é o que está escrito. Por que você acha que no ano passado, só no ano passado, 19 pastores suicidaram no Brasil? E filhos de pastores, esposas de pastores, desespero. O império das trevas crescendo, levando ao suicídio. E ela disse para mim: eu tenho um caso grave, pastora, tem funcionado com todo mundo. Mas tem um determinado pastor que é uma das nossas maiores igrejas. E esse homem, preso na pornografia da internet. Como é que alguém preso na pornografia da internet tem autoridade para expulsar demônio? Vai expulsar? Vai. Porque alguns ouvirão no final: não vos conheço, mesmo dizendo: expulsei no teu nome. Por que vai expulsar? Porque Jesus vai honrar o seu próprio nome. Mas não vai conseguir chegar no lugar que tem que chegar, porque o diabo vai vencer. Tem alguma coisa na mão dele, ele vai usar. Ele é o acusador que acusa dia e noite. E ele só acusa daquilo que fazemos e não confessamos, não tratamos. E ela disse: pastora, ele já caiu uma vez, ele já caiu duas, ele já caiu três, ele já caiu quatro. E quando ele vem arrependidinho. Chora, 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 chora.
E eu sei que ele está arrependido, coração quebrantado. E aí eu faço aquilo que a senhora ensinou, eu oro, eu desligo no mundo espiritual. E ele fica bem uns 2, 3 meses, pastora. Depois ele volta preso de novo na pornografia. A mulher dele não aguenta mais, ela sabe. O casamento está acabando, é o casamento de um líder, pastora. Quantas vezes Deus vai perdoar esse homem? Deus vai perdoar sempre, sempre. Só que a palavra de Jesus para aquela mulher adúltera: vai e não peca mais. E a palavra de Deus nos ensina que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pecando é ato continuado, é pecar de novo. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ele muda, ele transforma. Ele se torna nova criatura mesmo. Em Cristo Jesus ele pode ser nova criatura. Confessa o pecado, passa o sangue de Jesus, traz de volta a alegria da salvação. Pastora, e agora então? Como eu faço com ele? Querida, vamos crer que ele não vai voltar mais para confessar o mesmo pecado, porque ele vai conseguir vencer. Não há tentação que com Deus não possamos vencer. A tentação não acaba, a carne não se converte, carne e sangue não herdam o reino dos céus. Mas o homem pode resistir e Deus vai ajudá-lo nisso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastora, mas eu tenho quase certeza que ele vai voltar. Porque toda vez é a mesma coisa. Parece que está cauterizada a mente dele para o pecado. O que eu faço? Irmã, eu tenho uma sugestão. Você ora de novo, desliga de novo, concorda com a confissão dele, liga ao reino da luz, pede ao Senhor para trazer a purificação pelo sangue de Jesus, e aí ora junto com ele, pedindo para Deus levar ele. Enquanto ele está de pé, porque ele está envergonhando o nome de Deus. Não tem negociação com o pecado, queridos. A igreja, para estar forte, com autoridade para enfrentar Satanás, ela não pode ter conexão com as trevas. Outra feita ministrando para líderes homens. Eu falei sobre tentação, sobre resistir à tentação. Falei que Deus nos dá uma luz vermelha pelo Espírito Santo. Ele nos mostra quando o risco está chegando. E o homem tem uma libido que é estimulada pela visão. Por isso que coloca mulher pelada para vender até roda de caminhão. Então ele tem que tomar cuidado com aquilo que vê. Coloca o computador na sala, não deixa seu telefone com senha, deixa livre acesso para sua esposa. Isso é proteção para você. Não tenha relacionamentos com mulheres que a sua esposa não conheça. Não receba mulheres para atender sem ter uma mulher junto, para ser intercessora. Não dá mole para o diabo. Não dá mole para o diabo. Resista a todo desejo que pode te levar a pecar. Resista a isso. Aí um dos pastores, jovem, do norte do país, falou para mim: é muito fácil, pastora, a senhora falar sobre isso. A senhora é uma mulher já madura. Só faltou me chamar de velha, mas eu sou mesmo. 71 anos. Ele falou: é muito fácil para a senhora falar sobre isso. E outra coisa, a senhora é mulher. Mulher é diferente, pastora. Mulher não é como a gente tem uma libido exagerada, não é só por causa da visão, é porque nós temos testosterona. A senhora não sabe o que é testosterona.
O nosso desejo sexual é potencializado por esse hormônio. Eu falei, meu querido, Jesus nos ensina que não há tentação que não possa ser vencida. Com Deus nós podemos colocar a nossa testosterona na cruz. E ele voltou à carga. Teoricamente é fácil a senhora falar, mas na prática a senhora não sabe o que é isso. Eu falei, ok, meu irmão, ok. A Bíblia fala que se teu olho te faz pecar, arranca ele, para você ir para o céu. Se o teu braço faz pecar, corta ele. Se esse negócio que você tem no meio da perna te faz pecar, arranca ele. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho. Sangue do Cordeiro sem testemunho, queridos. Já virou jargão. O sangue de Jesus tem poder. É? E por que você não desliga essa encrenca desse celular que está vinculado com a internet? O nome de Jesus tem poder? Tem. Mas não é para andar na boca de qualquer um. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Eu já estou cansada de escutar. É crente, mas está fazendo isso, isso, isso. Crente, mas está fazendo isso, isso, isso. Qual é o testemunho? A maior libertação que nós podemos ter na vida é assumir o caráter de Cristo, queridos. A velha criatura morta, sepultada em cova profunda, e uma nova criatura eu sou, num canto não só. Nova criatura eu sou. Não briga mais, não fala mais bobagem, não mente mais, não mente nada, nada. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. E ele fala que o diabo é o pai da mentira. A mentira é uma pessoa também, é o próprio Satanás. Mentira, qualquer mentira, ela vai conectar você com trevas. Qualquer coisa que você produz do jeito que Satanás quer, tira a sua autoridade. Jesus quer nos dar uma autoridade tão grande, que a gente abre a boca e fala para o principado de Joinville, saia. Saia dessa cidade. Saia desse lugar. Onde eu estou é terra santa, fora desse lugar. Eu faço parte de um exército do céu e nada das trevas tem razão de prosperar nesse lugar. Não cabe nós dois nessa cidade, um vai ter que sair, é você, Satanás. Pastora, a senhora acredita que a guerra que a senhora faz, quando a senhora passa lá naquele santuário, ela tem resultado? Acredito. Porque quando eu comecei a fazer essa guerra contra esse principado de idolatria, nós éramos 7% nessa nação que não eram idólatras. Logo depois nós éramos 19%. E hoje tem 40% da nação que não se rende mais à idolatria. Eu acredito. Se todo mundo que pertence à igreja do Senhor passar naquele lugar e mandar bala, daqui a pouco acaba a idolatria nessa nação. Mas sabe o que acontece conosco? Nós nos acomodamos em conviver com o império das trevas. Coexistir com o império das trevas. Eu vou terminar, esse é um seminário de libertação, não é um seminário como o Silk, não é profundo de muitos temas, não tem atendimento individual, mas tem conceitos que estão sendo concedidos a vocês. Eu vou terminar com um conceito que só esse, já vai fazer você se posicionar.
Se para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, se não foi para ter uma coexistência pacífica com as obras do diabo, se não foi para conviver com as obras do diabo, se não foi para se conformar com as obras do diabo, foi para destruir as obras do diabo. O mínimo que eu posso fazer como discípulo dele é querer destruir o inferno também. Eu não posso me conformar com as obras das trevas. Eu tenho que lutar contra elas. Eu tenho que estar do exército de cá para brigar com o exército de lá. Um dia Jesus expulsou um demônio que era mudo. O menino era mudo e logo que ele expulsou o demônio, o menino começou a falar. Os fariseus, os religiosos, ficaram muito impressionados e chocados, porque nunca viram ninguém expulsar demônio. Porque a autoridade espiritual que foi dada para o homem no Éden foi retirada e só voltou no dia do batismo, e aí começa o ministério de Jesus. E Jesus expulsa o demônio que era mudo, e os fariseus começaram a criticar: esse cara tem parte com o diabo, esse cara tem parte com o diabo, e até disseram que ele estava possesso de Belzebu. Esse cara está possesso por Belzebu. E é nesse contexto que Jesus fala: olha, tem um pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que Jesus fala isso? Porque o Espírito que estava nele, dando autoridade a ele para libertar cativos e oprimidos, que é o mesmo Espírito que está sobre a igreja, é o Espírito Santo. E eles dizem que é Belzebu. Em resumo, eles estão chamando o Espírito Santo de Belzebu. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas não é disso que eu quero te falar. Eu quero te dizer que quando termina esse diálogo, Jesus fala para aqueles homens: quando o valente bem armado guarda a sua casa, ficam em segurança os seus bens, mas sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, toma-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Amarra-o, toma-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Jesus está falando de luta espiritual, e ele termina dizendo: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Quem não é comigo é contra, e quem comigo não ajunta espalha. Quem não é comigo é contra. Não tem meio termo nesse negócio de luz e trevas. Ou você está brigando com as trevas, ou você está sendo favorável à expansão dela. Ou você está brigando com Satanás, ou você está dando mole para ele, e ele está crescendo no espaço onde ele não deveria estar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu bairro, seja na sua cidade. E só tem uma organização na face da terra capaz de fazer recuar o inferno. O nome dessa associação, dessa organização, dessa entidade é igreja. Igreja não é prédio. Igreja não é o conjunto de móveis e utensílios. Igreja é você, é o templo do Espírito Santo. É você que é a igreja. É o templo do Espírito Santo. E se você não fizer, o inferno vai prosperar. Se você não investir contra ele, ele vai crescer. Se ele não saiu do céu sem ser expulso, ele não vai sair da terra sem ser expulso. Se ele não saiu da presença de Deus sem guerra, ele não vai sair da sua casa sem guerra, do seu negócio, da sua família, da sua cidade. Eu quero deixar essa palavra para você, encerrando o seminário e completando as ministrações que foram feitas. Deus está com grande expectativa. Ele já deu o score final. O score final é vencedor a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja. Mas não contra uma igreja morna. Mas sim contra uma igreja vitoriosa, valorosa, intrépida e corajosa. Estou animado. Hein?
Eu vou orar por aquele que quer ser revestido de autoridade. Você já tem. Jesus já delegou essa autoridade na cruz. Mas você quer tomar posse dessa autoridade? Se você quer, fique em pé. Onde você está e abre a mão como quem recebe chuva. Pai, eis aqui o teu povo. É o povo que se chama pelo teu nome, Senhor. É o teu arraial, é o teu Israel. Um dia, Pai, por amor a um povo teu que estava cativo no Egito, o Senhor destruiu o Egito. O Senhor destruiu a ecologia, a economia, destruiu os primogênitos do Egito, por amor ao teu povo. Um dia, Pai, porque o teu povo marchou ao redor de Jericó, o Senhor destruiu aquela cidade. O Senhor entregou a terra prometida.